Olá, eu sou Roberto Moreira de Almeida, professor de Direito Eleitoral, membro do Ministério Público Federal, procurador da República, ex-procurador regional eleitoral, ex-promotor de justiça e ex-promotor de justiça eleitoral. Hoje nós estamos no segundo encontro abordando o minicurso de Direito Eleitoral. No nosso primeiro encontro, nós tratamos da introdução ao estudo do direito eleitoral. Naquela ocasião, nós iniciamos o curso desde o início mesmo, tratando do conceito do direito eleitoral. Em seguida, nós falamos a respeito do objeto de estudo dessa disciplina da dogmática jurídica, tratamos também da taxonomia, que é a ciência da classificação, e lembramos que o direito eleitoral é ramo do direito público. Vimos também que o direito eleitoral tem uma tríplice autonomia: autonomia didática, autonomia científica e autonomia normativa. Também foi tema da nossa última aula, do nosso último encontro, a questão relacionada às fontes do direito eleitoral, fontes diretas e fontes indiretas. Vimos que a Constituição Federal é a norma ápice do ordenamento jurídico e é a base do direito eleitoral. Falamos também das 4 normas que você não pode deixar de estudar para conhecer melhor o direito eleitoral brasileiro. O Código Eleitoral, lembrar o que está em vigor, obviamente, porque é uma lei de 1965. Já passou pela Constituição Federal de 1967, a Emenda Constitucional número 1 de 1969 e a Constituição Cidadã de 5 de outubro de 1988, sem falar das inúmeras alterações legislativas ocorridas de 1965 até os dias atuais. A segunda norma, a segunda lei de suma importância para o seu conhecimento, é a Lei das Eleições, a Lei 9.504/97. A Lei das Inelegibilidades, ou Lei Complementar 64/90, e a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Não pode esquecer também das fontes indiretas do direito eleitoral, que são exatamente o Código Civil, Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e as resoluções dos tribunais eleitorais, sobretudo do Tribunal Superior Eleitoral, e vimos que, de acordo com o artigo 105 da Lei 9.504, da Lei das Eleições, hoje não tem dúvida alguma que as resoluções são, sim, normas secundárias ou fontes indiretas do direito eleitoral. Abordamos também que existiram em nosso país 4 códigos eleitorais, todos eles surgidos a partir da década de 30. O primeiro deles, em 32, que recebeu o número 21.076. O segundo, a Lei 48 de 35. O terceiro, a Lei 1.164/1950. E o quarto, o Código Eleitoral em vigor, que é a Lei número 4.737 de 1965. Falamos ainda do tema relacionado à competência legislativa, pois só a União pode legislar sobre direito eleitoral em nosso país, competência privativa, pois Lei Complementar Federal poderá autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre temas específicos e locais. E encerramos a aula primeira com o tema vigência da lei eleitoral. E nós não podemos esquecer jamais do princípio da anualidade eleitoral, previsto lá no artigo 16 da Constituição Federal. Na nossa aula de hoje, nós teremos então a oportunidade de estudar um tema de suma importância para o direito eleitoral, porque é o primeiro requisito de elegibilidade. É o tema denominado nacionalidade. Então, nacionalidade será o tema que nós abordaremos na presente aula, nesse mini curso de Direito Eleitoral, aqui pela TV Justiça. Você pode mandar o seu e-mail, mandar a sua dúvida, a sua sugestão para o saberdireito@stf.jus.br. É importante indicar
para qual professor você vai indicar a sua dúvida e, obviamente, o tema. E caso você queira rever essa apresentação, você pode fazê-lo diretamente no YouTube, através do www.youtube.com/saberdireitoaula. E aí, teremos aí a oportunidade de fazer com que você reprise e você possa entender o direito eleitoral de forma clara, de forma objetiva e sem o juridiquês que é tão costumeiro nós encontrarmos nas apresentações jurídicas. Temos aqui 3 alunos, 3 estudantes de Direito, Walker, Gláucia e Ronaldo, que irão, obviamente, acompanhar a nossa apresentação presencial e vão fazer também indagações se surgirem dúvidas durante a nossa apresentação. Bom, então temos hoje que tratar do tema nacionalidade. Nacionalidade seria o quê? Então nós costumamos explicitar em todas as apresentações, em todas as aulas que nós ministramos, o objeto que é estudado. Nós sabermos o conceito de nacionalidade. Teremos que começar a abordar o curso, abordar o tema, explicando para vocês, de forma objetiva, de forma clara, o que é nacionalidade. Nós poderíamos responder nacionalidade de forma clara, de forma objetiva, da seguinte forma: é o direito fundamental, então nacionalidade é o direito fundamental que une o indivíduo a um determinado Estado. Então, o direito fundamental que une uma pessoa a um determinado Estado. Esse direito fundamental que une o indivíduo ao Estado, nós chamamos de nacionalidade. Sob essa ótica, perante um Estado, a pessoa é nacional ou estrangeira. Então é bom lembrar que a nacionalidade é um tema também estudado, é um tema tratado com mais profundidade, podemos dizer assim, em direito constitucional. Saber quando alguém é nacional, quando alguém é estrangeiro. Saber quando alguém é nacional brasileiro nato, saber quando alguém, por exemplo, é nacional brasileiro naturalizado. Ou estrangeiro. Saber quando alguém é apátrida, aquela pessoa que não tem pátria, que não tem nacionalidade, ou polipátrida, ou seja, que tenha mais de uma nacionalidade. Mas com certeza, você que está aí em casa e os alunos aqui estão presentes, devem estar querendo fazer a primeira indagação. Professor, qual seria a distinção básica? Qual seria a distinção primeira entre nacionalidade e cidadania? Muitas pessoas confundem o tema nacionalidade com cidadania. E é importante lembrar para vocês, esclarecer essa distinção logo no início dessa nossa explanação. Então, a nacionalidade, como nós falamos, é exatamente o direito fundamental que liga o indivíduo ao Estado. A cidadania, por seu turno, é bem diversa. A cidadania tem a ver com o que, professor Roberto Moreira? Tem a ver com o exercício dos direitos políticos. Então, nós podemos dizer, resumidamente, que todo cidadão é nacional. Porém, nem todo nacional é cidadão. O nacional é cidadão quando ele estiver no exercício dos direitos políticos. Então, vinha eu aqui para Brasília fazer essa apresentação e vi uma criança, aliás, um recém-nascido, nos braços da mãe no voo. E ali você pergunta, professor Roberto Moreira, aquele bebê, né, que nascido lá na cidade do Recife, a Veneza brasileira, ele é cidadão brasileiro
ou aquele bebê é o nacional brasileiro? Seria uma primeira indagação, um primeiro questionamento que nós poderíamos fazer nessa nossa aula. Então, um recém-nascido, lá no Acre, lá no Rio Grande do Sul, lá em Brasília, aqui em Brasília, em São Paulo, ele é nacional, ele é estrangeiro, ele é cidadão ou não? Esse é um tipo de questionamento que nós poderemos elucidar na nossa apresentação de hoje. Nós vamos explicar que, basicamente, os países, não apenas o Brasil, adotam dois sistemas para definir a nacionalidade originária, que é decorrente do nascimento. O critério do ius soli, em razão do lugar do nascimento, e o segundo critério, o critério do ius sanguínei. O ius sanguínei em razão de laços de parentesco. Então, a gente vai só responder a essa primeira indagação para nós estudarmos detalhadamente o tema nacionalidade na nossa aula de hoje. Então, aquele bebê nascido na cidade do Recife, a gente vai ver mãe brasileira e pai brasileiros, no caso os pais são brasileiros, nasceu no Brasil, aquele bebê tem a nacionalidade brasileira. Porém, aquele bebê não é cidadão brasileiro. Mas por quê, professor Roberto Moreira? Porque ele ainda não está no exercício dos direitos políticos. Porque, obviamente, como nós já falamos, ele é um recém-nascido. Ele será um cidadão, aí sim, no momento em que ele puder e passar a exercer a cidadania, exercer o direito de votar ou o direito de ser votado. Então, recapitulando, a distinção entre nacionalidade e cidadania, podemos dizer que todo cidadão é nacional. Porém, nem todo nacional é cidadão. Por quê? Porque o nacional só será chamado de cidadão no momento em que ele passar a exercer os direitos políticos. E, a respeito desse tema, é muito interessante nós abordarmos, nós questionarmos 3 ou 4, melhor, vamos colocar 4 conceitos que são relacionados ao tema nacionalidade. Então, nacionalidade, quando nós falamos desse tema, muitas vezes os nossos alunos indagam: professor Roberto, o que é povo? O que é população? O que é nação e o que é Estado? Então é interessante que nós façamos a distinção desses 4 institutos jurídicos. São tratados também na ciência política. Qual a distinção, qual a diferença entre povo, qual a distinção entre povo e população, população para nação e nação para Estado. Então, quando nós falamos de povo, nós estamos exatamente fazendo a contabilização dos nacionais. Então, se, porventura, o IBGE for chamado para fazer a contagem do povo brasileiro, por exemplo, terá que saber quantos são os brasileiros residentes no Brasil e os brasileiros residentes no exterior. Então, o povo brasileiro consiste na totalidade dos nacionais. Então, você anota simplificadamente. Povo é um conceito relacionado à nacionalidade. O total de nacionais que residem no país e no exterior. Você teria, então, o povo brasileiro. No segundo lugar, nós temos, vocês já anotaram aí, então, povo consiste na totalidade dos nacionais de um determinado Estado. Segundo lugar, população. Basicamente, no censo que é realizado no Brasil e nos demais países do mundo, o censo, ele faz a contabilização dos nacionais? Não. O censo, invariavelmente, ele faz a contabilização da população. Então, a população é a contagem dos indivíduos que habitam um determinado país, um determinado estado, um determinado município. Então, um determinado local específico, aí você tem a população
do Estado de São Paulo, a população do Distrito Federal, a população do Estado do Ceará, a população do município de João Pessoa. Então, no cálculo, na contagem da população, você vai levar em consideração as pessoas em geral, nacionais e estrangeiras, que residem num determinado lugar. População brasileira, no último censo, em torno de 191 milhões de habitantes, engloba os brasileiros, como também os estrangeiros residentes no Brasil. Porém, não leva em consideração aos brasileiros que residem no exterior, porque aí eles não integram a população brasileira. O terceiro conceito, o conceito da nação. O que é nação? Então, nação, primeiro, povo, totalidade de nacionais. Segundo, população, totalidade de pessoas que habitam uma cidade, um estado, uma região, um país. Terceiro, a nação, que é um grupo de pessoas fixadas em um ou mais estados. Elas podem se encontrar em uma ou mais nacionalidade, está em uma ou mais parte do mundo, desde que elas falem a mesma língua, tenham a mesma língua, estejam ligadas por laços culturais, vocês anotem, a mesma língua, laços culturais, raciais, econômicos e históricos. Então, o conceito de nação é um conceito mais ligado a fatores culturais, étnicos, econômicos e linguísticos. E, em quarto lugar, é importante fazer a distinção para saber o que é Estado. Quando nós falamos de Estado, muitas vezes nós confundimos, e você, caro telespectador, pode ter também essa ideia, que é uma ideia equivocada, de Estado de São Paulo, o Estado do Rio Grande do Norte, o Estado do Rio Grande do Sul, são estados no sentido jurídico da palavra, no sentido jurídico do termo. Na realidade, não são estados propriamente ditos, porque o Estado seria uma nação politicamente organizada. Então, resumidamente, o Estado seria uma nação politicamente organizada, politicamente estruturada. O Estado, ele teria que ter 3 elementos. No âmbito internacional, só há Estado se e somente se houver a presença desses 3 elementos. Em primeiro lugar, população. Tem que haver uma população fixada em um determinado território. E o terceiro requisito, primeiro, população. O segundo requisito, território delimitado, território definido. E o terceiro elemento, governo soberano. Então, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio Grande do Norte que nós falamos, são divisões, podemos dizer assim, da República Federativa do Brasil. Porque não são estados no sentido estrito da palavra, porque falta o terceiro elemento, que é governo soberano. É preciso um reconhecimento internacional. No caso, seria uma cisão. O Estado sairia desse Estado maior chamado Brasil, aí sim, poderíamos dizer que o Rio Grande do Norte, São Paulo, seria um Estado na essência da palavra, porque teria sim os 3 requisitos. Teria população, território e governo soberano. Então, a palavra Estado, o termo Estado deve ser empregado, então, nesse sentido. Nação politicamente organizada. E é preciso que ele tenha 3 elementos. População, não confundir com povo, população, território delimitado e governo soberano. Falar de nacionalidade, e como nós vimos na aula anterior, é de suma importância que nós conheçamos a lei magna, a lei maior, que é a Constituição Federal. E é exatamente a Constituição Federal
que estabelece o regramento do tema nacionalidade no artigo 12. Então, basicamente, no artigo 12 da Constituição Federal, o inciso 1º, artigo 12, inciso 1º, alíneas, então vocês anotem, artigo 12, inciso 1º, a linha A, B e C, tratam essas três alíneas do artigo 12, inciso 1º da Constituição, tratam dos critérios da chamada nacionalidade originária, que você pode também dizer que é a regra do brasileiro nato. Mas o que tem a ver isso com o direito eleitoral? Por que essa matéria está sendo abordada em direito eleitoral? É exatamente, repito, quando nós formos estudar direitos políticos em uma aula específica e quando nós formos abordar condições de elegibilidade, lá na Constituição também, no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º, o primeiro requisito de elegibilidade ou condição de elegibilidade é exatamente a pessoa ter a nacionalidade brasileira. É aquela conditio sine qua non, ou seja, só é permitido a alguém exercer os direitos políticos no Brasil se e somente se for um nacional. E aí, esse tema da nossa aula, nesse mini curso de Direito Eleitoral, aqui pela TV Justiça. Então, o artigo 12, inciso 1º, letra A, B e C, trata dos critérios de nacionalidade originária. E logo em seguida, o artigo 12 também, inciso 2º, letras A e B, tratam da nacionalidade derivada. A nacionalidade derivada, que é mais conhecida como naturalização. É aquela em que o indivíduo opta em ser brasileiro, embora tenha uma nacionalidade diversa. Então, recapitulando, espécies de nacionalidade. Então, você anota aí que você está em casa, existem duas espécies de nacionalidade. A nacionalidade originária, também chamada de nacionalidade primária ou originária, que ela é decorrente de um fenômeno biológico, o nascimento. Então, o indivíduo adquire ao nascer. A Carta das Nações Unidas recomenda que todas as pessoas que habitam o planeta Terra, cerca de 7 bilhões de pessoas, elas tenham o direito fundamental à nacionalidade. Que cada pessoa tenha um direito de ser reconhecido como nacional de um determinado Estado. E esse Estado, obviamente, tenha reconhecimento internacional. Em segundo plano, temos a nacionalidade derivada. A nacionalidade derivada, diferentemente da nacionalidade originária, ela não decorre de um fator biológico, ela não decorre do nascimento, e sim de uma opção da pessoa, que, obviamente, requer, pleiteia uma determinada nacionalidade. Isso se dá através de um processo de naturalização. Primeiro, nacionalidade originária, nascimento. Nacionalidade derivada, requerimento e, obviamente, deferimento ou não pelo Estado, pois o Estado tem a discricionariedade e a conveniência de conceder ou não esse pedido feito por uma determinada pessoa. Então, você deve anotar aí quais os critérios para que a pessoa possa obter a nacionalidade. Pela nossa Constituição e, basicamente, pelas demais nações do mundo, 2 são os critérios utilizados. O critério do ius soli e o critério do ius sanguinis. Ius sanguini, melhor dizendo. O ius soli, em razão do lugar do nascimento. Por exemplo, a pessoa nasceu no Brasil, seria brasileira. A pessoa nasceu em Taiwan, né, seria cidadão chinês. A pessoa nasceu na Rússia, seria
um indivíduo com nacionalidade russa, e assim sucessivamente. Nascimento, ius soli. O segundo critério do ius sanguínei. Se o pai ou a mãe são nacionais, ou são nacionais de um determinado país, então os filhos, né, dessa pessoa, ou seja, a sua prole, teria também a nacionalidade dos pais. É bom lembrar que alguns países, como é o exemplo de Israel, utiliza basicamente o critério do ius sanguínei. Será israelense nato o filho de uma mulher israelense. O filho de uma judia será israelense, não importa que ele tenha nascido no Brasil, na Argentina ou nos Estados Unidos. Para a lei israelense, será então reconhecido como um israelense nato. Outros países, os países de imigração, como é o caso do Brasil, né, que recebeu colônias de italianos, de alemães, de japoneses do pós-guerra. Então, os países de dimensão territorial muito grande, como é o caso do Brasil, os Estados Unidos, eles adotam, de regra, o critério do ius soli. Porém, é importante que nós adotemos e consigamos aqui esclarecer detalhadamente como funcionam essas regras, eis que a nossa Constituição de 1988, ela não adotou um único critério para definir quando a pessoa será nacional brasileira, quando ela será, então, um brasileiro nato. Pelo contrário, no artigo 12, inciso 1º, nós vamos verificar que foram adotados dois critérios simultaneamente. O critério do ius soli e o critério do ius sanguínei. E aí, essas regras de nacionalidade originária, como nós já falamos, estão contidas no artigo 12, inciso 1º da nossa Constituição Federal. Logicamente que nós teremos que conhecer o conteúdo da norma ápice, conhecer o conteúdo da Constituição Federal, para que nós possamos esclarecer melhor os critérios do ius soli e do ius sanguínei adotados pela República Federativa do Brasil para reconhecer um brasileiro nato em nosso país. Peguemos então a Constituição Federal e observemos o que diz o artigo 12 do diploma constitucional. Então, no artigo 12, diz lá, são brasileiros natos. Então, nacionalidade originária. Primeiro, né, brasileiros natos. Letra A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, na linha A, foi adotado o critério do ius soli. Nasceu no Brasil, não importa que os pais sejam estrangeiros, a pessoa aqui nascida será, então, brasileira nata, salvo se os pais estiverem a serviço de seu país. Então é bom a gente trazer os exemplos. Os exemplos ilustram bem a nossa explanação. Então, suponhamos que você tenha um casal que esteja passeando na cidade de Florianópolis, né? Recebe muitos turistas da Argentina. Suponhamos que um casal argentino, pai e mãe, são argentinos, e vem passear em Florianópolis, Santa Catarina. E lá, nesse período de férias, vem a nascer um filho desse casal. Segundo a Constituição brasileira, não obstante os pais serem argentinos, aquele bebê nascido no Brasil, para fins da legislação brasileira, será brasileiro nato. Critério do ius soli. Mas vamos supor que o filho do embaixador dos Estados Unidos aqui em Brasília, né? Filho do embaixador, tem lá sua esposa, e o filho desse embaixador vem a nascer no Distrito Federal.
Então, pela regra do artigo 12, inciso 1º, letra A, embora ele tenha nascido no Brasil, não se aplica o critério do ius soli. Por quê? Porque o pai está a serviço dos Estados Unidos no Brasil. Então, nessa hipótese, ele não será considerado brasileiro nato. A segunda hipótese de brasileiro nato está na letra B, a linha B do artigo 12, inciso 1º. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, observe que nessa letra B, a linha B, o que se observa é a presença de 2 critérios. E aí você pergunta quais são os 2 critérios para ser reconhecida a nacionalidade originária. E aí nós respondemos. É o critério do ius sanguíneo, porque ele é filho de brasileiro, nasceu no estrangeiro, então não é o jus soli, nasceu em solo estrangeiro, mas será brasileiro porque o pai ou a mãe está a serviço do governo brasileiro. O critério do ius sanguíneo e depois o critério da atividade funcional. No terceiro caso, na letra C, do artigo 12, inciso 1, aí você tem o critério dos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, vamos lembrar que essa linha C, ela foi alterada pela Emenda Constitucional número 54, de 20 de setembro de 2007. Então, a letra C sofreu uma alteração em sua redação. Então, nós temos 2 partes. A primeira parte, os pais não estão a serviço do Brasil, a pessoa nasceu no exterior, mas é filho de brasileiro. Então, aí você procura um consulado mais próximo, ou uma embaixada brasileira mais próxima, e lá você faz o registro de nascimento daquele bebê. Nesse caso, ele será brasileiro nato, embora tenha nascido no estrangeiro e os pais não estejam a serviço do Brasil. Estão de férias, por exemplo. Então será brasileiro nato. Mas esse caso, na letra C, há também uma outra previsão, que é a hipótese dos pais não terem buscado, não terem procurado uma embaixada, um consulado brasileiro. A segunda parte diz assim: ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E aí caiu num concurso público exatamente a questão, muita gente deixou a prova em branco, não soube responder, e a indagação era a seguinte: disserte sobre a nacionalidade originária potestativa. Então, o que seria a nacionalidade originária potestativa? Está exatamente previsto aqui, que nós acabamos de ler, no artigo 12, inciso 1º, a linha C. Ou seja, a pessoa não foi registrada na embaixada nem no consulado, né? Ela, no caso, foi, às vezes, até registrada como italiana, como norte-americana, mas ela resolveu morar no Brasil. Ela é filha de brasileiro e resolveu residir no Brasil, e após adquirida a maioridade, ela optou pela nacionalidade brasileira. Então ela pode, após adquirida a maioridade, requerer a nacionalidade brasileira originária. Daí o nome potestativa, porque só será deferida, claro, se essa pessoa vier a fazer o requerimento. Então, está esclarecida aí a nacionalidade originária potestativa no artigo 12, inciso 1º, letra C. Na segunda parte dessa nossa explanação, temos a nacionalidade derivada, através de um processo de naturalização. Então, são 2 regrinhas que a Constituição estabeleceu. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, a pessoa que é oriunda, no caso é estrangeiro, vem de Portugal
de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, ou seja, países de língua portuguesa, precisam ter residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Se isso acontecer, essas pessoas passarão a ter o direito adquirido a requerer a nacionalidade brasileira. Serão brasileiras natas? Não. Serão brasileiros naturalizados. Porém, o país não tem como negar a nacionalidade requerida por eles. É bom lembrar, para não pairar dúvidas, não é preciso que o português, o angolano, alguém de Moçambique resida por um ano ininterrupto para requerer a nacionalidade brasileira. Não. Ele pode chegar hoje, requerer a sua residência permanente e solicitar a nacionalidade brasileira, se naturalizar. Mas ficará na discricionariedade do governo brasileiro conceder ou não. Mas, se ele já tiver um ano ininterrupto e idoneidade moral, aí não tem como negar, ele passaria a ter, então, o direito adquirido a ser considerado brasileiro naturalizado, conforme a previsão da Constituição no artigo 12, inciso 2º, letra A. E a segunda hipótese, que é para os estrangeiros de qualquer outra nacionalidade, né? Aqueles que não são de origem, país de língua portuguesa, eles teriam também o direito líquido e certo à nacionalidade brasileira, desde que eles tenham a residência no Brasil 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, e desde que eles requeiram a nacionalidade brasileira. E aí, repito, se cair no concurso, né, a nacionalidade derivada potestativa, ela sempre existe, porque ela sempre vai depender de requerimento do cidadão para se transformar, para se tornar brasileiro. Então está aí as regras atinentes à nacionalidade brasileira originária e a nacionalidade originária derivada em nosso país. O tema que nós não poderíamos fugir da nossa explanação era exatamente aquele atinente à distinção, né? Qual a diferença, por exemplo, do exercício dos direitos civis entre um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado, né? É importante nós sabermos quais seriam essas distinções. Então, a nossa Constituição Federal, mais uma vez, a nossa Constituição Federal, ela estabelece que não pode haver distinção de tratamento entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, salvo as distinções que a própria Constituição traz. E quais são essas distinções na nossa Carta Magna de 1988? As seguintes distinções. Nós elencamos aqui. Primeiro, vocês devem anotar que isso é objeto de inúmeros concursos públicos. Isso cai tanto em direito constitucional como em direito eleitoral. É a ocupação de certos cargos. Determinados cargos são privativos de brasileiros natos. Professor, existe algum macete, alguma regrinha para eu decorar, porque eu sou ruim, eu já estudo, lembro de tudo, daqui a uma semana eu não lembro mais de nada. Então como é que eu faço assim para lembrar desses cargos que são privativos de brasileiro nato? E aí você deve lembrar de um macete aqui do professor Roberto Moreira. Você deve lembrar do mp3.com. Essa siglazinha, mp3.com. Então você vai lembrar que são M, depois são 3 P's e depois o com. Então marque aí, mp3.com. O primeiro M, você vai lembrar da Suprema Corte Brasileira. Então, ministro do STF. Primeiro M aí, ministro do STF. Cargo privativo de brasileiro nato. Todos os demais tribunais podem ser ocupados por brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Primeiro M, ministro do STF. Agora temos 3 P's. Primeiro P, presidente da República. Então, presidente da República. O segundo P, lembre-se de outro presidente, presidente da Câmara dos Deputados. Terceiro P, presidente do Senado Federal. Então, primeiro M,
ministro do Supremo Tribunal Federal. O segundo P, aí o primeiro P, presidente da República, o segundo P, presidente da Câmara, o terceiro P, presidente do Senado Federal. Esses 4 cargos são privativos de brasileiro nato. Temos ainda o quê? O COM. Então, MP3.com. Agora o COM. O C, carreira diplomática. Né? Então, a carreira diplomática só pode ser exercida e ocupada por brasileiro nato. Tá? Carreira diplomática. Agora vamos o O do COM. Oficial das Forças Armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica. Caiu num concurso perguntando oficial da Polícia Militar. Teve gente que marcou certo, errou. Porque, na realidade, o oficial das Forças Armadas não se confunde com o oficial das nossas briosas polícias militares estaduais. E falta o último M, que é o Ministro de Estado da Defesa. Então, mp3.com, Ministro do STF, 3 P's, Presidente da República, Presidente da Câmara, Presidente do Senado e o COM, carreira diplomática, o O, oficial das Forças Armadas e o último M, Ministro de Estado da Defesa. Esses cargos, de acordo com o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, são privativos de brasileiro nato. A segunda regra, que é privativa de brasileiro nato, só pode ser exercidas essas funções públicas relevantes por brasileiros natos. Vocês anotam aí o artigo 89, inciso 7º da Constituição. Artigo 89, inciso 7º da Constituição, quando criou a regra relacionada à integração, quais são os membros que vão compor o Conselho da República, previu lá 6 cidadãos. Esses 6 cidadãos que participam do Conselho da República deverão ser obrigatoriamente escolhidos dentre brasileiros natos. E aí você pergunta, mas professor Roberto Moreira, e o que é o Conselho da República? O Conselho da República é um órgão de consultoria do presidente da República, é um órgão de assessoramento direto ao presidente da República, no caso, a nossa presidenta da República, doutora Dilma Rousseff. Muito bem, temos então a terceira distinção. Até agora, você teve a oportunidade de ver 2 distinções que a Constituição estabelece entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Então, em terceiro lugar, você não pode esquecer a propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão de sons e imagens. Isso está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 222, caput, ou seja, na cabeça do artigo 222, que estabelece que, para ser proprietário de empresa de comunicação no Brasil, é preciso que a pessoa seja brasileira nata ou então seja um brasileiro naturalizado há no mínimo 10 anos. Então está aí a terceira distinção. Propriedade de empresas jornalísticas, de rádio, TV, as empresas de som e imagem. E a quarta e última diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado está na regra da extradição. Mas às vezes os alunos sempre perguntam, mas professor Roberto, qual seria a diferença entre extradição, deportação e expulsão? Rapidamente falando, poderíamos dizer que a deportação é a saída de um estrangeiro que ingressou no país de forma irregular. Então, a saída compulsória de um estrangeiro que adentrou no território nacional sem o preenchimento das regras de imigração. Ele será deportado, será mandado de volta para onde veio. A expulsão é quando o estrangeiro pratica uma atividade nociva ao interesse nacional. E aí o país entende que aquela pessoa é uma persona non grata e aí determina por ato do presidente da República a sua expulsão. E a extradição que seria? A extradição nada mais é do que a entrega de um estrangeiro
para que ele seja processado e julgado ou punido por um determinado país de onde ele veio. Então, suponhamos que você tenha alguém que tenha cometido um crime nos Estados Unidos, um norte-americano, e veio para o Brasil. Obviamente que o país Brasil tem a sua soberania e é necessário que os Estados Unidos solicitem a extradição, que é a entrega dele para que ele seja processado e julgado lá nos Estados Unidos. Aí é o Instituto da Extradição. E qual seria a distinção do brasileiro nato, do brasileiro naturalizado e do estrangeiro nesse tema de extradição? A Constituição Federal estabelece uma cláusula pétrea no artigo 5º, inciso 51, e diz: nenhum brasileiro nato será extraditado. Regra número 1, brasileiro nato cometeu um crime no exterior, fugiu para o Brasil. Esse país vai requerer a extradição desse brasileiro. O Brasil vai dizer: nós não extraditamos brasileiros natos. E aí uma aluna minha disse: mas professor Roberto Moreira, e se o Bin Laden fosse brasileiro, né, acusado de destruir as 2 torres gêmeas, aquele ataque terrorista, e se ele se encontrasse no Brasil, como ficaria a história? Nossa Constituição é clara, ele jamais seria extraditado, porque no artigo 5º, inciso 51, é vedada a extradição de brasileiro nato. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em 2 situações. Se ele cometeu o crime antes de obter a naturalização, ou então se ele está envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, antes ou depois da naturalização. E, em terceiro lugar, o estrangeiro. O estrangeiro jamais poderá ser extraditado por crime político ou crime de opinião. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal verificar essas regras e estabelecer se o crime que ele está sendo acusado, ou mesmo que ele foi condenado, tenha a ver com crime político ou crime de opinião. Estamos já quase no finalzinho dessa nossa explanação e vamos falar da perda da nacionalidade. Então, perderá a nacionalidade brasileira as seguintes pessoas. Então, quando é que alguém pode perder a nacionalidade brasileira? Deixar de ser brasileiro nato ou deixar de ser brasileiro naturalizado. Então, a Constituição estabelece as regras no artigo 12, parágrafo 4º. Primeiro caso, é o brasileiro naturalizado por exercício de atividade nociva ao interesse nacional. Então, vai ter que haver uma ação judicial para a cassação, podemos dizer assim, ou a anulação, né, eventualmente, alguma irregularidade na concessão de uma naturalização ao estrangeiro. Então, é preciso que haja a decisão judicial transitada e julgada. Deixou de ser, obviamente, brasileiro, voltará a ser estrangeiro. E a segunda hipótese, o brasileiro nato ou naturalizado, que voluntariamente obtiver uma outra nacionalidade. Então, por opção, ele escolheu ser italiano, ser russo, ser chinês. Então, nessa hipótese, ele deixará de ser brasileiro e passará a ser estrangeiro. Mas mesmo nesse segundo caso, a Constituição faz 2 ressalvas. Não perderá a nacionalidade brasileira se ele fez essa opção em razão de uma exigência da lei de origem, daquele país onde ele se encontra, para o exercício de uma determinada atividade ou um direito civil. Só um exemplo: determinados jogadores de futebol precisam se naturalizar para poder jogar em determinadas equipes no exterior. Então, nessas hipóteses em que houver uma exigência, ele terá, então, reconhecida a nacionalidade brasileira, pois ele não perderá a nacionalidade brasileira. E a segunda hipótese, também não deixará de ser brasileiro quando a pessoa tiver o reconhecimento da nacionalidade por um outro país. É comum, muitas vezes acontece, de um país adotar o critério do ius sanguíneo, ius soli, e a pessoa, então, ter mais de uma nacionalidade. O que importa é que, pela lei brasileira, ele seja reconhecido como brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Temos aí, agora, a oportunidade dos nossos alunos Walker, Glaucia e Ronaldo fazerem as suas indagações a respeito da aula do tema nacionalidade que acabamos de expor. Professor, algum estrangeiro já foi equiparado a brasileiro?
Bom, a questão da equiparação, ou seja, brasileiro por equiparação. É uma pergunta muito pertinente feita pelo nosso aluno, né, Ronaldo. Ronaldo muito nos honra com a sua presença e com a qualidade de sua indagação. Então, a Constituição de 1988, no artigo 12, parágrafo 1º, vamos ver exatamente ipsilíteres o que diz o artigo 12 da nossa Constituição. No parágrafo 1º traz a resposta à pergunta aqui do nosso aluno Ronaldo. Então, o artigo 12, ele estabelece o seguinte, parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os mesmos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, no parágrafo 1º, aí do artigo 12, Ronaldo, nós observamos que o português residente no Brasil, embora ele seja estrangeiro, ele foi reconhecido pela nossa Constituição como brasileiro naturalizado, desde que Portugal reconheça os mesmos direitos a um brasileiro residente em Portugal. A questão da reciprocidade. Então, o português, ele é um estrangeiro. Se ele vier a residir no Brasil, ele passará a ser considerado um brasileiro naturalizado. Poderá exercer as atividades no país, exceto aquelas privativas de brasileiro nato. Pode também, se ele quiser, se naturalizar brasileiro, né? Mas a nossa Constituição, no artigo 12, parágrafo 1º, equiparou o português a um brasileiro naturalizado, embora, repito, ele seja estrangeiro. Tem mais alguma questão? Já houve aqui no Brasil uma naturalização tácita? Bom, toda nacionalidade, ela decorre, como nós vimos, ou do nascimento ou de uma regra do requerimento do interessado. Então, no caso, a naturalização, que é a pergunta da nossa querida Gláucia, ela depende de um requerimento, né? Depende de uma potestatividade do indivíduo. Mas nós temos um caso, na nossa história republicana brasileira, a nossa primeira Constituição republicana, a Constituição de 1891, ela estabeleceu no artigo 69, então você pode anotar, exatamente no artigo 69, parágrafo 4º, no artigo 69, parágrafo 4º da Constituição Republicana de 1891, estabeleceu que os estrangeiros que estavam residindo no Brasil na data de 15 de novembro de 1889, foi a data da proclamação da República, eles teriam 6 meses a contar da vigência da Constituição de 1891 para dizer se queriam ou não continuar estrangeiros. Caso eles não comparecessem ao Ministério da Justiça para fazer essa declaração, eles seriam considerados brasileiros naturalizados. Então seria uma naturalização tácita, sem necessidade de requerimento. Foi o único caso que nós tivemos, então, na história brasileira de naturalização tácita, prevista lá pela Constituição de 1891. Estamos chegando ao final dessa segunda apresentação, onde nós tivemos a oportunidade de estudar o tema nacionalidade. Nacionalidade é de suma importância para o direito eleitoral, eis que o primeiro requisito de elegibilidade é exatamente a pessoa ter a nacionalidade brasileira para poder concorrer a um cargo eletivo, de vereador a presidente da República. Vimos então, na explanação de hoje, o conceito, o que é a nacionalidade, falamos a distinção entre nacionalidade e cidadania. A nacionalidade consiste exatamente na relação do indivíduo com o Estado. A cidadania é um conceito mais amplo. Todo cidadão é nacional, porém nem todo nacional é cidadão. O cidadão é um nacional no gozo ou no exercício dos direitos políticos. Abordamos também a distinção entre povo, população, nação e Estado. Vimos as distinções entre nacionalidade originária,
nacionalidade derivada, os critérios do ius soli e o ius sanguíneo para aferição dessa nacionalidade, bem como os critérios adotados pelo Brasil para que a pessoa possa ser considerada brasileira nata ou brasileira naturalizada. Vimos a situação jurídica dos portugueses, a distinção entre os brasileiros natos e brasileiros naturalizados e concluímos falando a respeito da perda da nacionalidade brasileira. Você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão e a sua crítica para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. É importante que você informe para qual professor deve ser direcionada a indagação e também esclarecer o tema da sua dúvida, do seu questionamento. Aguardamos a sua audiência no nosso próximo encontro, quando trataremos do tema Direitos Políticos no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.